Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu vou deixar. Olá, oi, Carol, Andréia, Sabrina. Boa noite, Luciana, tudo bem? Vou deixar o pessoal ir entrando antes da gente começar. Esperar um pouquinho, que sempre demora até dar essa coordenada. Oi, Gabriela, tudo bem? Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês estarem aqui hoje para a gente poder começar esse grupo de estudos sobre esse livro, que eu acho um livro realmente maravilhoso. Ele é fundamental nesse momento que a gente está passando, nesse momento Covid, né? Porque foi um livro escrito em 2005 que nunca pareceu tão atual, assim, é um livro que parece que foi escrito semana passada, de tão incrivelmente que ele cabe aqui nesse momento. E, oi, Roberta, tudo bem? Que bom que você está aqui também. E, assim, é difícil, eu vou fazer um sacrifício aqui de tentar colocar tudo isso numa live, né? Porque em uma hora a gente tentar resumir a profundidade desses ensinamentos que cada capítulo desses traz, é bastante complexo. Então, assim, antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos para a gente tentar otimizar isso aqui. Primeira coisa é que eu não sou professora. Eu estou conduzindo vocês aqui nessa jornada, então a gente está aprendendo juntos, né? Eu vou pontuar aqui o que eu acho mais relevante, tentar iluminar alguns trechos desse livro, mas eu conto super com a participação de vocês para que vocês tragam questionamentos e tragam também as pontuações daquilo que vocês perceberam na leitura. Eu acho que deu uma pausa aqui na minha internet, mas voltou. Vamos lá. Tá tudo bem aí a conexão para vocês? Caiu, mas voltou? Porque para mim deu como se eu tivesse parado. Vocês estão me vendo? Dá um joinha aí para mim, para me dizer que vocês estão vendo direitinho. Então? Bom, desculpa se eu ficar meio perdida aqui, que eu botei duas câmeras, uma para gravar para o YouTube e outra para gravar para o Instagram, então às vezes eu vou olhar para um lugar, outra para o outro. Mas eu queria também pedir para vocês que a gente só fosse pontuando comentários e colocações referentes àquilo que a gente está falando naquele momento, para que a gente não antecipe outras partes do capítulo antes da gente chegar lá, para a gente não perder o foco, porque a gente só tem uma hora aqui, então vai ser um desafio mesmo fazer tudo caber em uma hora. E eu acho que pergunta é melhor a gente deixar para o final, porque se não couber, eu boto essa live para salvar e aí depois eu abro outra para a gente só fazer pergunta e ir trocando, tá? E o último aviso é que eu criei um canal no Telegram, que está lá no link da minha biografia, onde eu vou tentar dividir com vocês um pouco mais de material, não só a respeito desse grupo de estudos e desse livro, também tentar botar um resumo semanal das principais ideias que a gente estiver falando aqui a cada semana, a cada capítulo, e dividir também alguns insights, vídeos, materiais. Eu acho que a gente está num momento assim onde tem muita coisa legal sendo produzida, mas dificilmente as pessoas têm acesso a isso porque a mídia consome muito do nosso tempo com coisas desnecessárias, né? Então fica difícil a gente acessar o que realmente vale a pena, e lá eu vou, é um canal, não é um grupo, então ninguém vai ficar interagindo, sou só eu que falo, justamente para poder dividir com vocês as coisas que eu acho bacana, que eu já tenho esse hábito de fazer com os meus clientes, mas nem todo mundo que está aqui é meu cliente, nem conhece meu trabalho, mas gosta por alguma razão das coisas que eu falo, que eu faço, e me seguem aqui. Então eu acho que ali é um lugar onde a gente pode afinar um pouco mais o discurso, sem ter esse filtro de tempo do Instagram. Bom, dito isso, vamos começar aqui para a gente não perder muito tempo. Oi, Flávia, tudo bem? Eu vou começar pontuando para vocês os sub-itens, né? Porque cada capítulo ele é dividido em sub-itens. E aí, para ficar mais fácil também para vocês localizarem do que eu estou falando e de que parte que eu estou falando do livro, né? E se alguém quiser ir comentando alguma coisa, pode ir comentando, só como eu falei, assim, repetindo para quem entrou no final. Vamos deixar as perguntas por último, para a gente não perder o tempo aqui da live, que é curto, tá? Então, assim, começando pela parte que fala da evocação,
Esse livro ele começa justamente conjecturando sobre como deve ter sido esse desabrochar da primeira flor na Terra há 114 milhões de anos atrás. E como isso foi um acontecimento transformador na evolução, porque de um lugar árido, monocromático e inóspito, de repente começam a surgir pequenos focos de beleza, de luz, de cor, e aí, de repente, num dado momento, a Terra toda está invadida por cores e perfumes, e a beleza se faz conhecer. Eu confesso assim, que quando eu li esse livro a primeira vez, eu achei esse capítulo um saco. Eu achei esse capítulo muito difícil, achava ele chato, tedioso, difícil de entender. E de tanto reler, eu acho que dessa última vez que eu li com bastante atenção para produzir essa aula, eu entendo que ele é a síntese de todo o ensinamento do livro, porque o despertar dessa nova consciência, ele tem uma analogia perfeita com essas flores que se desabrocharam há 114 milhões de anos atrás, porque de um lugar onde tudo parece inóspito e tudo não convida ao surgimento de uma nova forma de vida, de repente pequenos focos de beleza começam a aparecer, e é aí que essa nova vida, essa nova consciência, simbolicamente, surge, né? Então, nós, nos propondo a sermos essas flores, a desabrocharmos, a despertarmos para essa nova consciência, nós estamos ocupando esse lugar simbolicamente que as primeiras flores ocuparam no universo, entendeu? Faz sentido isso para vocês? Assim, porque é igual quando ele fala ali naquela página 10 que o início do reconhecimento da beleza está relacionado aos sentimentos de amor e alegria, por isso é que é tão importante. E, analogamente com a astrologia, né, o mesmo símbolo que rege a beleza e o amor e a felicidade, que é Vênus, né, tem toda essa participação aqui, e principalmente nesse momento onde tudo está muito caótico no universo, a Vênus tende a ser um ponto de alívio, né? Ela é o único planeta que deu uns suspiros naquele momento ali que o céu estava produzindo, né? Aquele efeito gatilho, né? Que funcionou para que tudo isso aqui entrasse em erupção, né? E eu acho interessante, assim, esse livro, para quem não conhece, eu conheci ele através de um podcast que a Oprah produziu com ele, acho que foi 2010, 2011, onde ela fez 10 episódios, justamente cada um sendo comentado por ele. Tá tudo em inglês, mas quem puder, acho que super vale a pena. E eu conheci quando ela falou sobre esse livro lá, e eu achei incrível. E foi um livro que realmente mudou a minha experiência com a espiritualidade, mudou minha prática, minha clínica, mudou tudo, assim, a forma como eu trabalho mudou muito depois de ter tido contato com esse livro, sabe? E lá nesse podcast tem uma parte que ele fala sobre esse capítulo, onde ele convida a gente a olhar para a natureza como se a gente fosse um bebê, assim, como se a gente estivesse indo para a natureza pela primeira vez, como se a gente estivesse descobrindo as coisas, né? Então, não olhar para as árvores e já meter nela um rótulo de árvore, carvalho, galho, folha. Assim, você perceber a essência das coisas antes de colocar um rótulo, necessariamente, entendeu? Porque esse exercício, segundo ele, é um ótimo exercício para a gente começar a praticar antes da gente fazer a transição para as pessoas, né? Porque na natureza é mais fácil a gente não colocar rótulo, mas quando a gente conhece uma pessoa, é impossível. Em 5 minutos você já não está colocando um monte de etiqueta nessa pessoa. A pessoa, às vezes, nem abriu a boca, você já está dizendo, pessoa, isso, você dentro está classificando. Então, antes de você ter a experiência, você já está classificando. E isso é aquilo que ele explicou ali na mesma página 10, como aquele sorriso do monge ao entender o sermão silencioso do Buda, que, teoricamente, foi o episódio que deu origem ao Zen budismo, né? Tem coisas na vida que não precisam ser ditas, apenas precisam ser sentidas, precisam ser vividas, precisam ser percebidas, contempladas. Então, isso ensina para a gente que toda experiência terrena, tudo aquilo que a gente se dispõe a contemplar na sua essência, é passível de transitar de um nível de consciência para outro, ou seja, toda forma de vida em qualquer reino, como ele diz, pode se iluminar. Então, uma rocha sob condições extremas pode virar pedra preciosa, né? E
como ele diz ali na página 12 também, até a gente ser capaz de ver a essência das coisas, a gente só se conecta com a forma exterior. Então, a gente está sempre rotulando, a gente está sempre indo para o lado de fora, antes da gente buscar viver o lado interior, né? Então, eu acho bonita essa analogia da gente pensar que a flor é uma planta que se iluminou, a pedra preciosa é uma rocha que se iluminou, a ave é um réptil que se iluminou. Mas se iluminou no quê? No sentido de transcender de um estado para o outro. Patrícia, o livro chama Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, e o podcast é o podcast A New Earth, da Oprah Winfrey, um programa especial que ela tem chamado Super Soul. Ela tem o programa dela e o outro chama Super Soul. Então, assim, dessa parte da evocação, eu acho que isso é a essência daquilo que ele está falando. Alguém tem alguma coisa dessa parte que queira comentar que eu não comentei aqui sobre essa parte da evocação? Vou esperar para ver se alguém fala alguma coisa. Bom, então vamos lá. Vamos para o segundo subitem, onde ele fala qual é o propósito do livro. O propósito deste livro. Aí eu vou ler uma citação que ele colocou ali, que eu acho muito pertinente, que é uma grande reflexão, né? É a grande reflexão do livro. Está nas páginas 12 e 13. Estará a humanidade pronta para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo, que comparado a ela, o desabrochar das flores, por mais bonito que seja, pareça apenas seu pálido reflexo? Seremos capazes de perder a densidade das nossas estruturas mentais condicionadas e nos tornar como cristais ou pedras preciosas, isso é, transparentes à luz da consciência? Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? Eu acho legal a gente pensar sobre isso no sentido que, na era de peixes, que a gente está deixando para trás e agora a gente está entrando na era de aquário definitivamente, a gente teve grandes mensageiros no mundo, né? Buda, Jesus, Lao Tse, os grandes mestres ascensorados, né? Que já antecipavam essa transformação através de seus ensinamentos, mas que foram incompreendidos à época e continuam sendo incompreendidos, porque a gente não soube entender e ainda não sabemos entender essas mensagens, né? O que a gente pode fazer para facilitar essa mudança interna que essas mensagens nos propunham, né? E ali, quando a gente entra na página 14, ele faz uma reflexão, faz uma constatação que eu acho bem interessante. Ele diz assim: esse livro é sobre você. Se ele não modificar o seu estado de consciência, não terá feito sentido. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. A gente não pode modificar nada nem ninguém. Nada que não esteja pronto para ser modificado e ninguém que não queira mudar vai ser capaz de despertar para essa nova consciência, para esse novo mundo, conforme ele está sugerindo, né? Então, cada um que se transforma, cada um de nós que se dispõe a mudar de um estado de consciência para outro, tem também um efeito transformador, multiplicador no nosso entorno, porque é aquela coisa das pessoas arrastarem-se mutuamente de acordo com aquilo que elas veem o outro produzir de mudança, de transformação na própria vida, né? E, em seguida, logo abaixo, ele fala, na mesma página 14, um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte de nós que ainda não se modificou, o ego. Então, para quem já leu o livro, ou para quem ainda não chegou lá, vocês vão ver que ele fala muito do ego, o livro inteiro. O livro, ele passa basicamente o livro inteiro explicando o que é o ego, como é que o ego funciona, quais são as estruturas, qual é a sua forma de manifestação, quais os tipos de consequência de não saber lidar com esse ego que isso traz para a nossa vida, e como é que a gente pode passar pelo processo de transformação até o que a gente pode colher quando a gente se permite transformar, né? Quando a gente se permite impactar por essa nova consciência. Aí, descendo um pouco mais, a gente vai para o outro subitem que se chama Um Distúrbio Herdado. E ali ele começa explicando que todas as religiões, apesar das suas diferenças, elas têm duas ideias centrais. A primeira é de que essa experiência terrena é alguma coisa que está nos colocando num lugar de
ilusão, insatisfação, sofrimento, seja qual for o nome que cada uma delas usa para definir isso, a fim de que a gente venha a experimentar a transcendência para que cheguemos ao nosso estágio de iluminação, salvação, liberação, despertar, cada uma também dá um nome. Mas, essencialmente, e eu concordo com ele, todas as religiões, independente dos dogmas e dos sistemas, elas têm esses dois pontos em comum. Elas enxergam que aqui tem uma grande coisa difícil, um aprendizado a ser assimilado, e que quando você cria consciência, você transcende, você se liberta, você se ilumina. E pode ser que isso seja feito nessa experiência, pode ser que isso demande outras vidas, para quem acredita em outras vidas, pode ser que isso demande um outro plano, para quem acredita em outros planos. Enfim, eu acho que o que importa é que a gente está sempre numa mesma dimensão daquilo que vem a ser necessário para o que a gente tem para evoluir. Na página 16, ele fala uma seguinte citação: a mente humana possui um altíssimo grau de inteligência. Ainda assim, essa inteligência é tingida pela loucura. A ciência e a tecnologia aumentaram o impacto destrutivo que o distúrbio da mente tem sobre o planeta, sobre as outras formas de vida e sobre as próprias pessoas. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente é capaz de criar coisas extraordinárias, isso tem um preço muito alto, a sociedade está pagando um preço muito alto do sacrifício individual e coletivo para a gente atingir esse nível de evolução. Ou seja, a gente evolui do lado de fora, a gente conquistou coisas inimagináveis para outras eras, para outras pessoas que compartilharam dessa mesma experiência terrena que nós, mas, ao mesmo tempo, como seres humanos, a gente não parece ter evoluído muito, não. A gente não parece ter saído muito da Idade Média, sabe? Porque um dado bem chocante que ele fala na página 17 é que no final do século XX, mais de 100 milhões de pessoas haviam morrido violentamente pelas mãos de outras pessoas, através de guerras, genocídios, extermínio em massa. Então, que tipo de evolução é essa que a gente está vivendo, né? Que tipo de ilusão de progresso é essa que a gente tem? Que quando a gente se depara com uma situação como essa que a gente está vivendo agora, por isso que eu falei que esse livro é tão atual, esse livro foi escrito há 15 anos atrás, ele parece que foi escrito semana passada, como eu falei no início da live, a gente percebe que tudo isso não faz um menor sentido, né? Tudo isso cai por terra quando a gente vê que tudo que significava um símbolo de segurança, de progresso e de prosperidade, nada disso parece fazer mais sentido nas últimas semanas, né? O mundo virou de cabeça para baixo. Aí, na página 18, ele aparece com a seguinte citação: medo, cobiça e desejo de poder são as forças motivadoras psicológicas que estão por trás não só dos conflitos armados, da violência envolvendo países, tribos, religiões e ideologias, mas também do desentendimento incessante nos nossos relacionamentos pessoais. E essas três palavrinhas, medo, cobiça, desejo de poder, são a perfeita tradução das oitavas inferiores de Saturno, Capricórnio, aqui falando um pouco um paralelo astrológico, porque essas energias têm muita influência no processo, né, no gatilho que fez com que esse processo se deflagrasse, né, no início agora do ano. E a gente, na verdade, está lidando com a parte da frequência vibracional mais densa, né, menos iluminada, menos esclarecida dessas energias, porque se Saturno e Capricórnio são, respectivamente, né, o planeta regente e o signo, que falam da conquista, do sucesso, da ambição, da seriedade, da responsabilidade, das demandas mundanas, né, daquilo que a gente se dirige para o mundo para conquistar e realizar, o medo, a cobiça e o poder são a sombra de tudo isso, né? É aquela parte realmente inferiorizada daquilo que a gente deveria estar buscando. Porque para que a gente triunfe, para que a gente chegue no topo da nossa montanha, como diz Capricórnio, a gente não precisa necessariamente estar passando ninguém para trás, a gente não precisa necessariamente estar buscando atrair para a gente coisas que tragam consequências adversas em função do medo que a gente sustenta, para que a gente possa encontrar aquilo que a gente deseja, né? Então, na vida, a gente não percebe, mas inconscientemente a gente está sempre agindo em função de expulsar aquilo que nos causa medo e preencher, trazer aquilo que nos dá
uma sensação de segurança e de solidez. Mas que símbolos são esses, né? Então, o grande convite desse livro é que a gente volte para dentro e perceba que nada que está do lado de fora pode conferir para a gente a segurança, a solidez e nem afugentar o medo, se isso não vier primeiro de nós, se isso não vier internamente, né? E aí, na página 19, ele fala aquilo que eu considero uma das melhores frases desse capítulo, que ninguém se torna bom tentando ser bom, mas encontrando a bondade que existe dentro de si e permitindo que ela sobressaia. Essa frase é muito linda, né? Mas isso só é possível quando a gente atinge um outro nível de consciência, porque tá cheio de gente aí na rede social dizendo que faz caridade, dizendo que está preocupado, e isso e aquilo, tentando mostrar uma imagem de, né, de funcionalidade. De que adianta isso se você de verdade não é nada disso? De que adianta isso se você de verdade não está usando essa experiência ímpar que o universo está te dando para você mudar, para você se transformar? Então, ele inclusive faz uma analogia que deixa a coisa mais clara, que ele fala assim, que é por isso que sistemas políticos inspirados nos ideais mais nobres, como o comunismo, por exemplo, nunca funcionaram, porque não adianta nada você nivelar e igualar as coisas pelo lado de fora se não existe uma transformação interior, né? Então, eu boto todo mundo para ter as mesmas oportunidades, para ganhar a mesma coisa, mas por dentro continua sendo um ser humano com os mesmos vícios, as mesmas paixões, os mesmos medos, os mesmos temores. E aí? Como é que você faz essa mudança só do lado de fora? Se essa vida pulsante, essa consciência interior não se transforma? Exatamente, Luciana, tudo é de dentro para fora. Aí, no próximo subitem, que ele chama de a nova consciência emergente, ele diz, estou na página 20, para quem estiver com o livro na mão, que o início da transformação se dá quando a gente passa a reconhecer a nossa própria loucura. E que foi assim na história e é assim no plano individual. E esses mestres iluminados, assessorados, que vieram, né, no início dessa era de peixe para convidar a gente a nos despertarmos, né, eles falavam, cada um à sua maneira, para que a gente observasse o nosso modo de viver, para que a gente observasse as nossas ações e o sofrimento que aquilo estava nos causando. Que não é o que está do lado de fora que está causando isso a gente, é a maneira como a gente escolhe viver que causa o nosso sofrimento, né? Mas, como ele mesmo diz, o mundo não estava preparado para essas pessoas e esses ensinamentos deles acabaram sendo desvirtuados e eles acabaram funcionando como uma porta de saída para essa loucura coletiva e esses mesmos ensinamentos, esses mesmos mestres acabaram se tornando parte dessa insanidade. E as religiões que vieram para, teoricamente, unificar, mais dividem do que unificam, né? Então, todo esse festival de polarização, extremismo que a gente vê do lado de fora, ideológico, religioso, político, enfim, social, tudo isso é exatamente aquilo que nós estamos sendo convidados a reparar nesse momento. Indo agora para o outro subitem chamado espiritualidade e religião, antes de eu falar sobre ele, eu queria dar o meu testemunho pessoal aqui com a espiritualidade. Eu demorei muito para encontrar a verdadeira espiritualidade. Essa é uma busca que eu venho traçando nos últimos 16 anos. Eu acho que agora eu estou num caminho que me dá mais plenitude, me dá mais conexão, mas eu estou longe ainda de chegar onde eu acho que eu quero, né? Estou longe de chegar no que eu percebo como um lugar ideal. Porque eu sempre tive pavor de religião. Eu sempre achava que espiritualidade e religião eram coisas inseparáveis. E até eu conhecer pessoas, mestres iluminados, como Eckhart Tolle, como Michael Singer, como, enfim, meu próprio mestre da astrologia, Eduardo Vera Mello, como, enfim, tantas outras pessoas, Jung, que eu tive a felicidade de poder receber no meu caminho esses ensinamentos, eu não acreditava que era possível me espiritualizar sem ter uma religião formal. Isso era um entrave muito grande para mim, né? Então, essa frase que ele fala aqui, na página 22, ter um sistema de crenças entendido como verdade absoluta não torna ninguém espiritualizado.
quanto mais um indivíduo faz de seus pensamentos, crenças, a sua própria identidade, mais se distancia da dimensão espiritual dentro dele. Eu vejo muita gente que bate no peito para dizer: eu sou espírita, eu sou judeu, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas eu conheço muitos ateus e agnósticos muito mais espiritualizados do que essas pessoas, porque a espiritualidade ela não prescinde de um dogma. A gente prescinde de uma transformação da consciência, que é o que ele fala na página 23. A nova espiritualidade, que é a transformação da consciência, está surgindo em grande parte fora das estruturas das religiões institucionalizadas. E eu, particularmente, aqui dando um adendo astrológico também, acho que isso vai ficar mais claro daqui a uns 5 anos, quando os planetas mais lentos, né, que a gente chama de transgeracionais na astrologia, Urano, Netuno e Plutão, já estiverem em outro signo, né, que toda vez que eles fazem uma mudança, essa mudança traz uma informação importante em termos coletivos, porque eles são planetas lentos, eles demoram a fazer uma passagem de um signo para outro. Então, quando Urano já estiver em Áries, trazendo uma proposta de mais liberdade, mais independência espiritual, Urano estiver em Gêmeos, que é o signo oposto de Sagitário, onde moram os dogmas, as ideias classificadas. Então, a gente vai ter mais abertura para sair desse universo de dogmas, de classificações, e Plutão já estiver definitivamente em Aquário, e aí sim a gente vai ver uma transformação da consciência coletiva de forma profunda e arrebatadora. Isso que ele está falando aqui agora, de transformação da consciência, vai ficar mais claro para todo mundo. E vocês veem como o ciclo é uma coisa que não é pontual, que o que a gente está vendo aqui é a deflagração de um processo, né? A culminação de uma coisa que já vem acontecendo. Ele escreveu esse livro em 2005. Parece que ele escreveu esse livro para esse momento, mas ele está antecipando um ciclo, ele está antecipando uma transformação, porque assim como a espiritualidade fala dessa forma, a astrologia também trabalha com isso, que a gente trabalha com ciclos. Então, as coisas não acontecem de uma hora para outra, sabe? As coisas são processos. Então, coisas que estão em decorrer para que a gente possa efetivamente ter o tempo de se adaptar, de criar musculatura interna para podermos também acompanhar a transformação que está em decorrência, né? E compreender que a espiritualidade não está relacionada necessariamente a acreditar em alguma coisa, mas sim em ter consciência, é a chave da mudança, sabe? Porque eu acho que o que afasta muita gente do processo de autoconhecimento, da espiritualidade e dessa interiorização é que as pessoas acham que elas têm que buscar isso através de algum sistema classificado. Elas acham que elas precisam seguir uma religião, que elas precisam ir atrás de um pensador, que elas precisam se identificar com algum grupo, algum nicho, alguma... Não. É você simplesmente olhar para dentro e se permitir despertar. É sobre isso que esse livro fala, e é sobre isso que esse momento do céu está falando também, é esse convite para mergulhar e despertar. Todas as nossas casas reais e simbólicas estão sendo ressignificadas, estão sendo, né, reestruturadas. Então, é como se a gente estivesse voltando para dentro de casa, né? A nossa casa, o útero materno, que é a nossa primeira casa. Então, assim, a gente está voltando para todos esses lugares para a gente fazer uma espécie de uma auditoria, né? Bate ali nas estacas, na fundação, é forte, é sólido, é robusto, fica, não pode, derruba, não, isso aqui tem conserto, não, isso aqui não tem. Então, tudo está sendo convidado a ser reavaliado, reestruturado, e o que se sustenta fica. O que não se sustenta é preciso deixar ir. E aí, na página 24, ele fala exatamente sobre isso, e olha como isso aqui é atual. Mas o ego está destinado a se dissolver em todas as suas estruturas rígidas, sejam elas instituições religiosas, corporações, governos ou entidades de outro tipo. Irão se desintegrar de dentro para fora, mesmo que pareçam profundamente protegidas. As estruturas mais inflexíveis, as mais impermeáveis à mudança, serão as primeiras a desmoronar. Cara, olha o que esse cara está falando em 2005. Gente, é o que a gente está vivendo agora.
com esse mundo Covid, que isso aqui é uma crise de ego. Por isso que é importante a gente entender como é que essa estrutura funciona, porque muita gente associa ego à arrogância, à expressão, e ele vai mostrar ao longo do livro que ego, simplesmente, são todas as formas de identificação. Tudo aquilo com o qual você se identifica é ego. Então, até mesmo as pessoas que funcionam de forma vitimista, que se autopenalizam e que se colocam em posições de inferioridade, também estão sob o domínio do ego. Isso é que é legal, a gente iluminar, ressignificar essa noção de ego. E eu, além de astrólogo, eu também, algumas pessoas já sabem, é uma coisa recente, eu trabalho como acompanhante em Bioneuroemotion, que é uma metodologia do Instituto de Barcelona, Instituto Henrique Corbera, onde a gente basicamente aprende quais são as emoções que estão por trás dos sintomas, dos estresses, das situações de dificuldade, para entender o que permeia, né? O que permeia aquilo que traz para a gente algum tipo de incômodo e como é que a gente sai de um paradigma para outro, né? Como é que a gente aprende e... acho que a conexão está um pouco instável. Como é que a gente compreende para poder escolher melhor, né? Eu estou vendo que vocês estão escrevendo várias coisas, mas eu estou passando um pouco, porque senão eu não consigo resumir aqui para a gente poder interagir. E, através da Bioneuroemotion, a gente aprende que vírus é informação. Todo vírus traz um tipo de informação para um sistema, e o sistema é convidado a se flexibilizar, a se adaptar. E o princípio básico de todo o processo de aprendizado é justamente a flexibilidade. Aí, de novo, indo para a astrologia, essa é a lição de Gêmeos, né? Que é o signo do aprendizado. E, assim como os signos mutáveis, ele tem essa característica da flexibilidade, mas eu acho que de todos, Gêmeos é o mais mutável, mais adaptável, mais flexível. Então, assim, para a gente aprender alguma coisa nova, a gente tem que estar disposto a sair do lugar de resistência, a quebrar essa resistência. Indo aqui agora para o subitem da urgência da transformação, que é o penúltimo, eu acho, é o penúltimo, ele fala assim, na página 25, quando se vê diante de uma crise radical, quando seu antigo estilo de existir no mundo não funciona mais, quando sua sobrevivência é ameaçada por problemas aparentemente incontornáveis, uma forma de vida individual, bem como uma espécie, morrerá ou ultrapassará as limitações da sua condição por meio de um salto evolutivo. Responder a uma crise radical que ameace a nossa própria sobrevivência. Esse é o desafio que se apresenta à humanidade. Gente, o que é que a gente está vivendo? Uma crise radical que está ameaçando a nossa sobrevivência. É como se, assim, o universo está tentando falar isso para a gente há tanto tempo, e ele está tentando dar recados de tantas formas, de tantas maneiras, né? Ele precisou desenhar agora, literalmente. Botou a gente dentro de casa, à mercê de um microvírus, com um mundo de gente do lado de fora absolutamente confusa, ninguém sabe para onde está indo, as pessoas estão desesperadas porque as autoridades não sabem o que estão fazendo, as autoridades sanitárias, as autoridades governamentais, todo dia aparece uma informação nova. Então, assim, quanto mais resistência a gente cria, quanto mais polarização, a gente continua tentando resolver o problema da mesma maneira que ele foi criado. Isso já dizia Einstein, não vai funcionar nunca. É preciso a gente transcender o nível de consciência para a gente poder solucionar. Então, a nossa espécie está diante de uma escolha radical, como ele diz ali na página 26. Evoluir ou morrer. É simples assim. É forte assim. Mas eu acho bonito, sinceramente. Eu acho um convite corajoso, bonito. E quem aceitá-lo tende a estar aqui para ver esse novo mundo acontecer. Porque as ações, as mudanças, as transformações, elas só vão ocorrer após a total aceitação das coisas como são. Aceitar as coisas como são. O ser humano é o único mamífero na face da Terra que cria resistência às coisas como são.
E a gente se acha muito superior aos nossos priminhos macacos que estão 2 degrauzinhos ali abaixo da escala evolutiva, né? Mas como a gente acabou de ver, assim como ele começa o livro falando, de onde era árido, de onde era inóspito, de onde era só planta, de repente surgem as primeiras flores, e quando você vê, o mundo está povoado delas. Aonde só tinham répteis, eles de repente começaram a criar funções adaptativas para eles poderem, né, evoluir na cadeia animal, e de repente criam asas, e de repente começam a voar. As rochas, a mesma coisa. Do nada, né? Transformar milhões de anos de evolução do nada é até uma piada. Mas, assim, sob determinadas condições de temperatura e pressão, um determinado dia, essas rochas feias, duras, desinteressantes, de repente viram pedras preciosas. E a gente precisa aprender de uma vez por todas que todo tipo de identificação com a forma, que é aquilo que ele chama de ego aqui, que ele traduz como ego, que não tem nada a ver com o ego da forma como Freud coloca, é diferente. O tipo de interpretação aqui é diferente, então não vão para a psicanálise do ego. Então, esse ego aqui, ele é aquilo com o qual se identifica. E ele coloca nesse ego a raiz de todo mal. A raiz de todo mal reside na identificação com a forma. Em achar que a gente está separado. Em achar que tem o eu e o outro. Em achar que aquilo que está do lado de fora e a gente rejeita ou a gente acolhe é o que define a gente, né? Então, essa ilusão da separação é a fonte de todos os nossos problemas. E o exemplo mais claro de todos, o que o universo já conseguiu dar para a gente, porque agora ele desenhou, é que um homem come um morcego lá na China e o mundo inteiro está doente. Então, que raio de separação é essa que a gente acha que a gente vive? Como é que a gente acha que aquilo que a gente está fazendo ao outro do lado de fora não vai voltar para a gente? Como é que a gente acha que o tipo de rejeição que a gente cria com relação ao outro, e todo mundo cria, é muito difícil você vigiar a mente quando a gente vê, a gente já está se posicionando, a gente já está radicalizando, a gente já está se extremando. Isso é a fonte dos nossos problemas. Quando a gente enxerga excesso de qualidade, excesso de defeito, quando a gente acolhe demais ou quando a gente rejeita demais determinadas coisas. Então, é mais que nunca tempo de parar, sabe? Tempo de parar. E aí, no último subitem, que ele chama de um novo céu e uma nova terra, eu vou ler, é um parágrafo grande, mas é praticamente o subitem inteiro. Eu vou ler ele inteiro aqui porque eu acho ele bastante pertinente. Está na página 27, para quem tem o livro. E fala assim: há uma profecia bíblica que parece mais aplicável agora do que em qualquer outra época da história humana. Ela aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e fala de um colapso da ordem mundial existente e do surgimento de um novo céu e uma nova terra. Precisamos entender que o céu mencionado nesse contexto não é um local, e sim o reino interior da consciência. Esse é o significado esotérico do mundo, e esse é também o significado dos ensinamentos de Jesus. A Terra, por outro lado, é a manifestação externa da forma, que é sempre um reflexo do interior. A consciência humana coletiva e a vida no nosso planeta estão intrinsecamente ligadas. Um novo céu é o surgimento de um estado transformado da consciência humana, enquanto uma nova terra é o reflexo do reino físico. A vida humana e a consciência humana estão ligadas de modo inerente à vida do planeta. Por isso, à medida que a consciência antiga se dissolve, tendem a ocorrer manifestações naturais de sincronismos geográficos e climáticos em muitas partes do globo, algumas das quais temos testemunhado. Não é isso que está acontecendo agora? Esse surgimento da nova consciência está diametralmente relacionado às mudanças na matéria. E as mudanças na matéria estão diametralmente relacionadas a esse surgimento da nova consciência. Então, quando essas coisas estão em sincronia, parece que do outro lado do mundo, uma borboleta bate a asa, né? Um homem come morcego.
e o que acontece lá acontece aqui. Gente, não dá para continuar dormindo, sabe? Não dá para a gente ver tudo isso acontecendo e a gente achar que o nosso problema é porque a gente não sai de casa. Porque a gente acha que a gente vai sair de casa e a gente vai encontrar o quê quando a gente começar a sair? A gente acha que a gente vai voltar para o mesmo mundo que a gente estava? A gente acha que a nossa vida vai continuar com o mesmo nível de inconsciência e de hipnose que a gente seguia? Porque é igual Matrix, sabe? Aqui, o universo está dando para a gente duas oportunidades. Quem já viu Matrix sabe. Pílula azul ou pílula vermelha. Pílula azul, você continua dormindo. Pílula vermelha, você desperta, né? Vai lá e vai vendo o que dá. Então, assim, o meu objetivo, criando esse grupo de estudos, como esse livro foi muito transformador para mim, foi justamente trazer para vocês também a oportunidade de não só se conectarem com ele, lerem esse livro, que nesse momento nunca foi tão atual, repito, não custa nada repetir, nunca foi tão atual, para que também produza em vocês o tipo de reflexão e o tipo de despertar da consciência que eu venho experimentando nos últimos 2 anos, quando eu tive contato com esse livro. Assim, é uma experiência realmente transformadora. Isso é difícil, porque acordar é muito difícil. Continuar dormindo é uma delícia, mas acordar é bem difícil. Então, assim, agora, como a gente ainda tem aí um tempinho, porque eu acho que eu consegui ser sucinta, treinei bastante para ser sucinta, eu queria abrir aqui para vocês, para que a gente pudesse ver os comentários e também quem tiver dúvida ou quem quiser colocar alguma coisa para dividir com o pessoal, a gente poder expandir a consciência juntos aqui. A Sabrina está falando. Temos a tendência de sempre achar que é outro por causa do outro. Temos que despertar a consciência que a mudança que queremos no outro e no mundo está em nós. Autorresponsabilidade, exatamente. Autorresponsabilidade. Essa palavra responsabilidade é uma palavra perfeitamente capricorniana. Então, assim, tudo aquilo que a grande conjunção em Capricórnio deflagrou foi uma grande crise coletiva, e obviamente isso tem impactos individuais, de responsabilidade, de autorresponsabilidade. É um chamado para que a gente assuma as escolhas que nós fizemos na nossa própria vida, porque é fácil a gente estar apontando o dedo e dizer assim, a culpa é do governo, a culpa é do Trump, a culpa é da OMS, a culpa é da China. Não, porque no nosso microcosmo a gente faz o mesmo tipo de escolha e a gente tem o mesmo nível de inconsciência e de negligência que eles, no macrocosmo, oferecem. A gente só está vendo aquilo que a gente não consegue reconhecer na gente. Então, aquilo que incomoda na gente é aquilo que a gente possui. Eu vejo, eu tenho esses grupos de WhatsApp que estão me deixando louca nesse último tempo aqui. Eu tenho grupos assim absolutamente polarizados, onde as pessoas são radicalmente pró uma coisa, radicalmente pró outra coisa, e quem é radicalmente pró é radicalmente contra. E você vê que assim, com o mesmo radicalismo que elas condenam, elas defendem, e vice-versa. Então, assim, o que a gente está aprendendo? Por que a gente não se escuta, né? Nossa, a imagem que veio para mim durante a leitura foi exatamente essa, a Matrix e as pílulas. Gabriela, tem uma série que o Henrique Corbeiro, professor desse instituto que eu fiz a minha formação, ele fez essa semana passada, está em espanhol, acho que é fácil de entender, está no YouTube, eu vou compartilhar no grupo do Telegram com quem estiver lá, que justamente faz uma análise expansiva da Matrix com relação a esse momento. Ele fala do filme e como que a simbologia do filme está analogamente nos trazendo lições para aquilo que nós estamos vivendo. É maravilhoso o vídeo, é um vídeo de uns 10, 15 minutos, mas é muito bom. Então, eu até falei no início, quem perdeu, eu criei um canal no Telegram, não é grupo, de novo falando, canal é diferente. Por que Telegram? Porque o WhatsApp não deixa você fazer isso, o WhatsApp só deixa você criar grupos e tem um monte de regra limitada e não sei o quê. E o Telegram é uma ferramenta que todo mundo pode entrar, quantas pessoas quiserem. E essa história de canal é um negócio que eu falo, ninguém fica interagindo, ninguém fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, nem enchendo a caixa postal dos outros, aonde eu vou compartilhar com vocês resumos disso aqui que a gente está estudando
e também outros insights, vídeos, dicas e coisas que eu acho interessante, pertinente, não só para esse momento, mas para todo tipo de processo que envolva a transformação da consciência, porque tem muita coisa legal circulando, sabe? Se a gente desligar a televisão e começar a ver o que tem de material bacana, gratuito e realmente relevante sendo difundido, nossa, os maiores mestres, os maiores autores, todo mundo está produzindo conteúdo de vídeo, todo mundo está liberando texto, liberando vídeo, liberando palestra, tudo de graça. Então, quando as pessoas começam a reclamar muito, a se queixar muito do que está acontecendo, eu falo, cara, você está usando a internet para fazer o quê? Né? Assim, essa é a pergunta que eu faço nesse momento, porque tem tanta coisa boa acontecendo que eu não estou com tempo para ver tudo de bom que tem. Como é que a pessoa perde tempo vendo tudo de ruim? Né? Então, é aquilo que a PNL ensina para a gente, é aquilo que a gente foca e expande. Então, em que você está focando? Né? Qual é a sua escolha nesse momento? Mas alguém tem algum insight, alguma coisa para compartilhar sobre esse... Oi, Aime, tudo bem? Sobre esse capítulo, alguém que tenha lido, que tenha registrado alguma coisa aí que achou interessante? Alguém que tenha ficado com alguma dúvida? Não é possível, gente. Quando eu li esse capítulo, eu fiquei cheia de... A primeira vez, eu fiquei cheia de minhoca na minha cabeça. Eu achei esse capítulo um saco, que eu não entendi nada. Eu achei tudo, eu falei, esse cara vai ficar falando de Deus, de religião nesse livro, que coisa chata, tava bem... Eu falei, tô começando a ler esse livro, porque eu sei que ele tem uma outra abordagem de espiritualidade, e não tem nada a ver com isso, né? Assim, de novo, é o que ele fala no livro, né? Não tem nada a ver com o dogma, não tem nada a ver com a religião, tem a ver com a espiritualidade, com a tomada de consciência, né? Porque a gente confunde, a consciência é o estado pleno, né? A consciência é aquilo que é anterior a tudo, né? Só que a gente precisa encontrar uma forma de experimentar a consciência, digamos assim. Então, ser consciente ou ter consciência, que é como a gente vive no mundo, né, nessa dualidade, viver a dualidade da matéria, é aquilo que nos dá a sensação de que nós estamos experimentando a consciência. Mas a consciência não é algo que se experimenta, a consciência simplesmente é. A consciência é o oposto da inconsciência. Mas ser consciente e inconsciente não é a mesma coisa que a consciência em si. Estou me fazendo entender? Isso é complexo, tá? Isso aí dá uma live inteira, se vocês têm esse assunto sobre consciência. Porque a consciência é a fonte de tudo que há. A consciência é o eu observador, é aquele que é como se você tivesse um pano de fundo para as coisas, então é aquele que está um passo atrás, né, como se ele fosse o espectador da história da vida que você está vivendo. Confesso que agora, depois da sua explicação, que eu entendi de verdade, André. Que bom, que bom. Aime, eu também tive essa impressão de encontrar e compreender o início do livro. Esse início é um início que merece uma releitura, ele merece ser reconectado várias vezes. Gostei da frase, reconhecer a própria loucura marca, obviamente, o surgimento da sanidade. Eu também acho. Essa frase é maravilhosa dele no livro, né? Porque como é que a gente vai começar a tratar da nossa loucura, da nossa sanidade, né, se a gente não reconhece que a gente está vivendo a loucura? Como é que a gente vai despertar se a gente não reconhece o sonho? É basicamente isso que ele está falando, né? É igual em Matrix. Como é que você vai despertar se você não reconhece que o que você está vivendo é um sonho, é uma ilusão? É maia, como dizem os hindus, né? Então, isso é super relevante, né, do que a gente está vivendo. Oi, Bruna, quem já chegou no nível da consciência na nossa atualidade? Boa pergunta. Eu não, definitivamente. Estou trabalhando bem duro para isso, mas espero um dia chegar lá. Eu acho que, assim, a consciência não é alguma coisa que a gente chega. Como é que eu vou me fazer entender? Consciência é tudo que há. Consciência é a fonte de tudo. Então, todo mundo possui essa consciência, no sentido do subjetivo, consciência. Mas o que ele propõe é que justamente
a gente desperte, a gente transcenda níveis de consciência para que a gente chegue a experimentar esse estado da consciência absoluta. Porque, na verdade, é sobre isso até que fala o Sermão Silencioso, né, do Buda, lá no início do livro. É a contemplação das coisas como elas são, sem rótulo. E por isso até os hindus, quando eles tiveram essa iluminação, né, vários mestres hindus ascensorados falavam com esse mesmo raciocínio, que você experimenta aquilo ali. Então, não é alguma coisa que você possa classificar, não é alguma coisa que você possa explicar. É alguma coisa que você tem que viver. Mas para a experiência do aprendizado ocorrer, é preciso você encontrar alguns sistemas cognitivos que sejam paralelos, né, que sejam análogos, né, a um mesmo grupo de pessoas, para que, né, então uma língua, uma mesma simbologia, mesmos códigos, né? Então, acho que isso é que é bem interessante a gente perceber que quando a gente desperta, a gente está transcendendo. Mas a consciência, todos nós temos, a consciência é a fonte de tudo que há. O que ele propõe aqui é que a gente se conecte com essa essência, que a gente se conecte com essa verdade, com essa beleza interior, como ele fala lá no início. Ficou mais claro? Assim, Carla, eu confundi mais do que expliquei. Amy, seria todo mundo possui acesso a essa consciência, esse estado. Sim, essa consciência, todo mundo possui isso. A consciência é a fonte de tudo que é como se ela fosse o espírito, né? Algumas religiões chamam ela de o espírito, né? Então, todo mundo possui isso. Para você ser consciente ou ter consciência, você antes pressupõe da consciência, dessa a consciência que eu estou dizendo, né? Se você pudesse resumir o que esse primeiro capítulo despertou em você, o que seria? Precisamos levar no nosso travesseiro hoje, depois de lermos esse capítulo. É exatamente aquilo que eu falei, Carol, lá no início, da questão das flores, que eu não entendia muito bem quando ele falava sobre isso, mas eu acho que aquilo ali é a síntese perfeita de tudo, sabe? De que, de repente, num lugar onde a gente olha para o lado de fora e tudo parece árido e inóspito, ou seja, tudo parece inflexível, imutável, as coisas parece que nunca vão ser diferentes daquilo que elas são, até porque a gente não conhece, de repente, num determinado ponto, cria-se condições favoráveis para despertar a primeira flor. E aí, num ponto não tão distante assim, cria-se condições para despertar a segunda, e depois a terceira e a quarta, e quando vemos, num passo evolutivo, o mundo está permeado de flores, né? Então, nós somos as flores, se nos predispusermos a nos despertarmos, a criarmos consciência. Mas, Amy, nem todos conseguem acessar por estarem adormecidos. Sim, nem todos conseguem. A gente, aliás, a maioria de nós está adormecido, a gente segue adormecido, né? Despertar é uma opção, mas despertar é doloroso pra caramba. Quem viu Matrix 1, 2, 3, Reloaded, lembra disso. O quanto que o Neo sofre durante todos os filmes por escolher despertar, né? Ele ganha muita sabedoria, muito conhecimento, mas é muito penoso. Então é por isso que as pessoas preferem continuar dormindo, porque dormir é bem mais agradável, bem mais conveniente, né? Deia Souza, consciência é um estado vibracional a partir do qual tudo é. Sim, essa é uma boa definição. A consciência é a fonte de tudo, é tudo que há, né? Então, às vezes fica um pouco difícil entender isso, assim, em inglês eles têm duas palavras que ajudam a definir melhor, assim, que é awareness e consciousness. Então, a diferença semântica, porque em português a gente não tem duas palavras que definam bem, acaba que tudo volta para a consciência, então acaba que se torna consciência e consciente, então não fica tão claro. Mas em inglês fica bem mais claro, né? Porque o que a gente está buscando aqui é despertar. A gente está sendo convidado a despertar do sonho.
né? Então, eu acho que faltam 5 minutos para essa live encerrar, então eu queria garantir que a gente consegue gravá-la. Se alguém tiver alguma outra pergunta, alguma outra observação. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, uma rápida enquete aqui. Peraí, Flávia, Bruna, mas é o chamado desse momento, acredito verdadeiramente que esse movimento de despertar está acontecendo. Eu também, Flávia, não tenho a menor dúvida. As pessoas que quiserem continuar dormindo, vai ser difícil, porque o despertador está tocando alto. Antes ele era aquele despertador baixinho, né? Agora ele está tocando tipo despertador de quartel de bombeiro. Não tem como continuar dormindo, não. Pergunta, né? Como esse livro são 10 capítulos, eu tinha pensado em fazer uma live por semana para que desse tempo as pessoas lerem um capítulo por semana e a gente poder discutir. Mas eu fico pensando se isso não vai ficar muito extenso em termos de período. Eu não sei quanto tempo essa quarentena vai durar. E eu queria justamente que as pessoas pudessem usar o período da quarentena para poder aproveitar disso aqui. Vocês acham que eu devo continuar com esse formato de uma vez na semana ou vocês acham que 2 caberia, que seria possível ler 2 capítulos por semana? Porque os capítulos mais para frente, eles são mais interessantes, então, sei lá, eu não queria perder tanto tempo, mas também eu acho que tem tanta coisa acontecendo que eu fico com medo de poluir demais a cabeça das pessoas, né? 4 minutos. Me fala aí o que vocês acham. Ah, Sabrina, 2 lives por semana. Sabrina não conta porque Sabrina tem um nível de energia fora da média. E quanto mais resistência, mais essas pessoas sofrem. Isso mesmo, Lu. Pode ser mais de uma vez por semana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma enquete lá em perguntas depois, vou abrir uma caixinha de perguntas depois, para que vocês me coloquem isso para ver como é que eu conduzo isso da melhor forma. E também eu vou abrir caixinha de pergunta para que eu sei que muita gente está em outro fuso horário, inclusive, e não está conseguindo assistir agora. Então, para que essas pessoas e quem perdeu hoje possa também ver a live e depois fazer perguntas, e eu vou tentar respondendo ao longo da semana para a gente também criar mais interação. Quem tiver conteúdo, quem quiser compartilhar alguma coisa, quem se lembrar de alguma coisa durante a semana, me manda no direct. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar também. Lá na minha bio no Instagram tem meu e-mail. E eu vou deixar essa live salva no YouTube também, que agora eu estou com um canal no YouTube, gente, estou muito tecnológica. E eu acho que, enfim, vamos lá. Bruna, acho que agora as pessoas estão mais conectadas nas mídias, vamos aproveitar. Eu também estou achando isso, estou vendo que todo mundo está receptivo para 2 vezes na semana. Eu só queria que as pessoas tivessem tempo de ler, então eu vou propor isso, tá? Vamos ver lá como é que funciona essa enquete. Obrigada, pessoal. Eu vou encerrar aqui para dar tempo da gente gravar, tá? E qualquer coisa a gente vai se comunicando pelos outros canais. Um beijo grande para vocês. Obrigada por estarem aqui hoje. E espero que vocês possam dormir com uma proposta de expansão consciencial aí para ajudar vocês a terem sonhos iluminados essa noite, tá? Beijo para todo mundo.